Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 6 da disciplina Introdução à Engenharia, aqui pela Faculdade Netcom. Meu nome é Ricardo Silva Borges, então nossa aula 6 será sobre marcos históricos importantes que envolveram o que é a engenharia, durante todos esses anos, desde o seu início até os dias atuais, certo? Como impulsionou, qual foi a sua importância na sociedade, entre outros fatores. Certo, essa aula está baseada justamente também no livro de Introdução à Engenharia, Conceitos e Ferramentas e Comportamentos, da quarta edição, pelos autores Walter e Luiz Teixeira. Certo, então, como eu ia comentar, nossa aula vai ser baseada justamente sobre os marcos históricos importantes, que é muito importante a gente ter uma similaridade e conhecer qual foi esses marcos, né? Ou seja, quais são os pesquisadores que estão envolvidos, quais são os autores, que vocês vão verificar que durante o curso vocês vão ter contato bastante com eles, que são, exemplo, Coulomb, Pitágoras, Newton, entre outros que vocês vão verificar na disciplina como física, a disciplina de eletrotécnica, elétrica, vocês vão ver a Coulomb, entre outros, certo? Então, como vocês podem observar na imagem, né? Um dos precursores da tecnologia foi Leonardo da Vinci, justamente no período de 1452 a 1519, que reunia o que? Eximiamente o saber teórico ao prático. Ou seja, foi um grande pesquisador, um grande artista, o Leonardo da Vinci. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que foi justamente nesse período, e que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, né? Ou seja, o cara 100% completo, né? Foi um grande destaque nesse período e até hoje é reconhecido mundialmente, né? Então, entre os números projetos, né? Como a gente até verificou na parte artística no slide anterior, que foi a pintura de Mona Lisa, né? Agora, na área da engenharia, a gente pode observar que inúmeros projetos foram da roda da água horizontal, né? Máquina de escavação, cidades, portos, máquinas voadoras e além de seus estudos científicos, por exemplo, sobre a anatomia humana, a obra de artes, reverenciadas até hoje, né? Ou seja, vários pesquisadores até hoje admiram como naquele período, sem tecnologia, sem muitas informações, praticamente informações zero em relação a esses equipamentos onde ele projetou. A gente observa que Leonardo da Vinci é um cara mesmo fora da curva, né? Ou seja, um cara super inteligente para aquele período, como vocês podem observar na imagem abaixo. Então, a partir do século XVI e XVII, começaram a aparecer mais consistentemente conhecimentos que dão impulso à ciência, ao nascimento da ciência moderna, né? Ou seja, após Leonardo da Vinci, veio inúmeros pesquisadores que foram primordiais para fomentar a teoria da engenharia, né, em si, como por exemplo Galilei, que foi entre 1564 a 1642, Johannes Kepler, né, que foi em 1571 a 1630, Nicolas Copérnico, que foi 1473 a 1543, René Descartes, que foi também bem diferenciado nesse período, em 1596 a 1650, Isaac Newton, né, que foi um cara também bastante diferenciado, que foi entre 1643 a 1727, né, como a gente sabe até hoje, é bem aplicada às três leis de Newton na física. Temos o Charles Auguste Coulomb, né, que foi um destaque na área de elétrica, 1736 a 1806, e estão entre os grandes responsáveis pela sistematização dessa nova fase da humanidade, né? Ou seja, da ciência moderna, que ela é super aplicada na área de exatos, como na área de engenharia, entre outros, né?
Então, em 1590, o físico Galileu, como vocês podem observar na imagem, né, disposto a pôr à prova alguns ensinamentos de Aristóteles, que também foi um cara bem diferenciado para o período, teria convidado para assistir uma experiência, ou seja, a queda livre simultânea de dois corpos de peso diferentes. Então, foi importante esse experimento justamente para diferenciar que a força que é resultado do movimento do corpo, né? Certo? Ou seja, pode ser materiais diferentes, mas se tiverem o mesmo peso, ambos caem simultaneamente. Agora, se tiver peso diferente, tem uma diferença em relação à sua queda. Então, em 1590, o físico Galileu, disposto a pôr em prova alguns ensinamentos de Aristóteles, teria convidado para assistir a experiência, que foi justamente o quê? A queda livre, né, como a gente observou na imagem anterior. Ou seja, então Galileu foi um exemplo pesquisador, estudou, por exemplo, problemas de levantamento de peso, investigou as leis da gravidade e oscilações e pôs à prova antigos ensinamentos Aristóteles, né? Ou seja, a ciência de Aristóteles vigorou-se por cerca de 2000 anos e que foi desbancada consistentemente por volta do século XVII. Ou seja, há 2000 anos atrás, Aristóteles já tinha várias teorias, tanto na área da engenharia, como na área da filosofia, como na área da política, entre outras áreas, né? Ou seja, Aristóteles foi um gênio que abrangeu quase todas as áreas de estudo da época, desde as ciências naturais até as ciências humanas, teve profunda influência, né, no processo de pensamento humano, né? Ou seja, muitas pessoas, muitos pesquisadores, teve como base as teorias de Aristóteles, para depois fazer reformulações e melhorias em cima de suas teorias, né? Então, uma finalidade de aplicações bem-sucedidas de teorias científicas e problemas práticos garantiu a afirmação da engenharia moderna, né? Ou seja, diferente da engenharia do passado, a engenharia do passado era aplicada, ou seja, em cima das obras dos seus antecessores. Já a engenharia moderna não, a engenharia moderna ela é de cunho científico. Para realizar um projeto ou um serviço, ela não segue um padrão, ela segue o padrão teórico, né? Um padrão científico para ter mais assertividade em seu serviço ou em seu processo, certo? Ter mais credibilidade e ter mais afirmação. Então, por exemplo, no final do século XVIII, Coulomb calculou com boa precisão a resistência de reflexão de vigas horizontais, como vocês podem observar a imagem abaixo. E também colaborou em um método para o cálculo de empuxos de terra sobre o muro de Amiro, né? Vocês podem observar nessa direita, justamente para conter que não ocorra o desabamento, com validade até hoje. Ou seja, no século XVIII foi desenvolvido tal processo de engenharia, né, para conter o desabamento, né, da terra, aplicando o muro de Arimo. Então, também foi feito que, como vocês podem observar na imagem à esquerda, a fissuração típica de viga solicitada à flexão, né? Ou seja, as técnicas de edificações. Então, tal método, tal teoria científica, até hoje está em vigor e é aplicada. Isso desenvolvido no século XVIII. Então, outro fator marcante também na Revolução Industrial foi a implementação das máquinas a vapor na indústria de tecelagem, né, ocorrida em 1979. Um fato que, aliás, junto ao teor mecânico, né, produção de máquinas a vapor, que também foi um bastante diferencial, reformulou a indústria toda em si, né, justamente também com o surgimento da primeira e da segunda Revolução Industrial, inventado pelo inglês Cartwright em 1785, que foi um dos grandes responsáveis pela Revolução Industrial, né? Ou seja, pessoal, a Revolução Industrial para a engenharia foi um impulso importantíssimo. No entanto, mas para a área ambiental foi muito prejudicial, né? Então, outro grande avanço no processo de industrialização foi a utilização do motor elétrico, como vocês podem observar na imagem abaixo, como fonte de energia que substituiu, né, o uso
complicados sistemas de aproveitamento de energia diretamente da natureza, como roda de água e catavento. Ou seja, tais processos simples até hoje também é aplicado, principalmente na zona rural, para a produção de energia com os recursos naturais disponíveis. Certo? Outro fator bastante importante foi o primeiro gerador elétrico, né? Experimentado, construído e fabricado pelo francês, e instrumento que Hippolyte Pix, né, em 1832. Entretanto, é apenas em 1971 que foi utilizado na prática, né? Ou seja, passou por todo um processo até ser aplicado, né? Então, o construtor desse motor, Grumman, foi um prático que, tal qual os inventores do telefone e do rádio, também desconhecia explicações científicas para os inventores, né? Então, pessoal, como a gente pode observar, né, a engenharia moderna ela é aplicada da seguinte forma: a gente tem como base uma teoria, um princípio, e em cima dessa teoria nós vamos o quê? Fazendo reformulações, fazendo melhorias e estudando mais para chegar até um produto final. Então, o primeiro emprego de termo engenheiro que surgiu foi proveniente da palavra latim ingênio, que significa engenho ou habilidade. Foi feito na Itália. Então, antes disso, esse termo designava aqueles que dedicavam ao inventar e aplicação de engenhos, né? Então, apenas em 1814 é que o termo engenharia foi direcionalizado na língua portuguesa, né? Então, o primeiro título de engenheiro foi utilizado pelo inglês John Smeaton, né? Ou seja, de 1724 a 1792. Ou seja, após construir em 1756 o farol de Eddystone, um marco para a pesquisa do cimento. Ou seja, para a construção civil foi um marco importante e também deu pontapé para o termo engenheiro no mundo. Então, pessoal, surgiu as primeiras escolas da engenharia. Após o termo de engenharia ser reformulado, justamente porque para ter um conhecimento melhor na área de engenharia era importante ter o quê? Um curso, uma escola para fomentar melhor esses ensinos. Então, portanto, por volta do século XVIII, houve um significativo desenvolvimento técnico na área, tais como extração de minérios, siderúrgica e metalúrgica. Como vocês podem observar na imagem à esquerda, temos a parte de minério, a imagem ao meio, a siderúrgica, e da direita, na área, por exemplo, na Revolução Industrial, temos a metalúrgica. Então, pessoal, foi mais ou menos por volta do século XVIII, houve um significativo desenvolvimento técnico em áreas como extração de minérios, siderúrgica e metalúrgica, né? Ou seja, o meio de desenvolvimento também foi sentido na construção de pontes, estradas e canais, né? Ou seja, deu-se início, então, na formação da engenharia civil. Todas essas atividades sempre foram fruto de trabalho de práticos que desenvolviam empiricamente suas atividades alheias às teorias científicas, né? Ou seja, a partir desses processos, e foram bastante importantes para impulsionar a engenharia como um todo, né? Então, com base em desenvolvimento como esse, a engenharia evolui cada vez mais rapidamente, né? Como consequência disso, em 1747 foi criada na França aquela que é considerada a primeira escola de engenharia, a École des Ponts et Chaussées, né? Ou seja, vocês podem observar na imagem abaixo. Foi a precursora, a primeira escola de engenharia no mundo. Ou seja, em 1778 foi implementada a École Mills também, e em 1709 a Conservatoire des Arts de Métiers, né? Ou seja, essas escolas eram voltadas para o ensino prático, né? Aliada à teoria com a prática. Então, pessoal, dando continuidade, temos que deve ser registrada uma diferença fundamental entre as primeiras escolas de engenharia e as atuais, né? Ou seja, as primeiras treinavam para técnicas e processos. Hoje a preocupação é maior, né? Algo mais amplo, mais específico, certo? É sobretudo formar e educar.
para fornecer um futuro profissional embasamento teórico consistente para que ela possa atuar com competências e também resistir ao rápido obsoletismo das técnicas. E secundariamente que treinar, ou seja, como a gente já havia até comentado nas primeiras aulas, né? É importante que a pessoa, quando entra no curso de engenharia, que ela estude bastante durante o curso e dê continuidade aos estudos após sua formação, para poder estar com o ritmo do mercado. Então, muito obrigado. Encerramos aqui a nossa aula número 6.